A da Save, ela vai passar para a gente como é o trabalho dela, qual é o dia a dia dela. Ela que é essa mulher incrível, linda, linda. Eu falo para ela todos os dias isso, uma boneca, e é de coração. Admiro demais essa menina, ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, ela é a filha que toda mãe quer ter, né? E a amiga que todo mundo quer ter, e eu sou muito honrada por você falar comigo, gostar de mim, a gente interagir pelo WhatsApp, a gente interagir aí ajudando aí a impulsionar também a sua empresa. Eu faço isso de coração, você sabe. Então, a palavra, Sandra Câmara. Que legal, obrigada pelas palavras, Nídia. Para mim é uma honra muito grande, desde a primeira reunião que eu participei, me senti super bem, falei, nossa, que legal, né? Mesmo sendo um sábado, era 9 horas da manhã, quando a gente começou, mesmo assim eu falei, nossa, será? Né? Primeira vez. Mas assim, trouxe bastante resultado e me ajudou também numa questão de estar falando, né? Tem gente que nasce com o dom de falar, tipo, a Nídia, o Fala Adriano. Demais! Falando, mas assim, eu tenho que tentar aprender constantemente, porque para mim não é fácil estar falando assim. Mas tem o dom sim, Nídia, você tem sim. Então, só para me apresentar melhor, meu nome é Sandra, sou casada, tenho uma filha e um enteado. Eu moro em Curitiba, Paraná. Até 2020 eu morava em São Paulo. E aí veio a pandemia, né? Eu não sei vocês, mas assim, uma situação que eu nunca imaginei passar na minha vida, essa pandemia, assim, num momento como esse. Então, e foi um momento, assim, do ano, que a gente, no meu caso, eu tinha outros planos, né? Eu acho que isso deve ter acontecido com outras pessoas também, não só comigo. Eu tinha alguns planos e teve que mudar totalmente, me adaptar à nova realidade, né? Daí onde veio a ideia de montar a empresa, a Saves. Então, o que é a Saves? A Saves é uma assessoria, área regulatória, né? A gente trabalha tanto com a Anvisa, Ministério da Saúde, conselhos regionais de farmácia, enfim, toda a parte sanitária, digamos assim, tudo que tem a ver com a área da saúde e farmacêutica. Né? Daí eu estava pensando, o que eu posso falar hoje, né, para não ficar tão maçante, porque essa minha área que eu escolhi, eu sou farmacêutica, né, e eu escolhi a parte de assuntos regulatórios para me especializar, tanto que abrir empresa, juntamente com a minha sócia, que fica em São Paulo. E porque a gente, no início da pandemia, na metade mais ou menos de 2020, a gente percebeu que estava tendo uma dificuldade muito grande em acessar alguns itens, né? Todo mundo, vacina, 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 mas o restante, né? Assim, máscara, luva, estava tudo em falta, né? Então, a gente teve a ideia de montar a empresa, porque a gente descobriu assim, tem o produto, mas ele vem de fora. E aí, onde que a gente entra nisso? Regularizar o produto de fora para que ele seja comercializado aqui no Brasil, né? Aí, enfim, são diversos segmentos que a Saves ela pode atuar, mas eu escolhi um em específico que eu acho que, assim, vai ficar com uma informação, que eu acho que é uma informação muito importante. E, assim, eu trabalhei há mais ou menos uns 10 anos com medicamento importado, fazendo importação de medicamentos para pessoas que tinham doenças terminais ou doenças raras, né? A gente tem o SUS aqui no Brasil, e eu sei que, assim, tem muitas falhas, né? Não é perfeito. Mas, quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, e é daí que você consegue ver a diferença, falar, nossa, mas no Brasil a gente tem, é de graça, né? Não funciona. Na teoria, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma filosofia, assim, sensacional, assim, é algo muito bonito, né, de se fazer pelos seus cidadãos, assim, do país. Na prática, não funciona tão bem,
né? A gente sabe. Então, o que eu queria passar mais ou menos assim de informação, que eu acho que é bem importante, é assim, não sei se a gente sempre torce para ninguém precisar desses medicamentos, né? Nem que tenha familiares, né, passando por essa situação. Mas eu trabalhei muitos anos trazendo medicamento para pessoas que estavam com doenças, mais câncer, ou aquela doença da AME, que geralmente dá em criança. Não sei se vocês chegaram a ver, que faziam vaquinha, a criança com atrofia muscular, né, já nasceu com essa condição, uma condição genética, e o tratamento é assim, 10 milhões de reais. É caro, né? Quem tem hoje, 10, quem tem 10 milhões, 100 mil, que seja, para dar numa medicação? Então, assim, o que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, poucas pessoas sabem que as secretarias de saúde, elas são obrigadas a fornecer tratamento para o cidadão, né? Para aquelas doenças, assim, mais normais, sei lá, problemas de pressão alta, diabetes, isso daí já, né, pode ir no posto, pegar medicação, mas quanto aos medicamentos que não existem aqui no país, é um pouco mais complicado, porque o paciente, ele tem que importar, né? E, então, e não é um processo difícil, e é um direito das pessoas, e muita gente não sabe que é um direito. Então, assim, então já acompanhei vários casos, porque o que a pessoa pode fazer nessa situação? Digamos que alguém da família, enfim, está passando por uma situação difícil, né, esteja com algum problema de saúde complicado e não tem a medicação aqui no país. Ele tem todo o direito de fazer a importação desse medicamento. E ele pode entrar com uma ação tanto contra a operadora de saúde e contra a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde, né? Então, a gente, no geral, a gente tem esse direito e muitas pessoas não sabem disso, né? E é algo, assim, bem simples, né? Basicamente, o paciente, ele precisa ter uma receita e um relatório médico, testar que ele precisa daquele tratamento, e com isso ele pode importar de onde ele estiver. E qualquer medicamento o cidadão pode importar. Eu falo dos raros, dos mais caros, né? Mas tem medicamento, por exemplo, no Brasil, que são caríssimos. A pessoa não sabe que ela tem a opção de importar, né? Ela mesma, para uso pessoal, isso está previsto na nossa Constituição. Sim. Então, assim, como eu falei, ou a Secretaria de Saúde ela é obrigada a fornecer, ou o Ministério da Saúde, ou a operadora de saúde. Realmente, quando a gente pegava um paciente assim, a gente orientava ele a entrar com uma ação contra os dois, porque o que sai primeiro, né, daí atrasar o tratamento. Mas esse assunto, né, esse direito, poucas sabem que elas têm, né? Então, já vieram muitas pessoas que vendeu casa, vendeu tudo para comprar um medicamento, e depois a gente falou, olha, tinha como você conseguir pela operadora ou pelo próprio Estado. Às vezes demora, então a gente orienta que a pessoa, ela compre com seu dinheiro, guarde todas as notas, e depois ela pede reembolso. E a Secretaria da Saúde, o Ministério da Saúde, eles são obrigados a acatar, e enquanto você estiver em tratamento, enquanto o médico estiver falando, não, continua fazer o tratamento, você tem o direito de continuar recebendo a medicação, nem que seja por 1, 2, 3, 5 anos. Já atendi um paciente que ele ficou quase 10 anos tomando um medicamento de câncer e estava super bem, né? Um medicamento de fora. Sandra, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Diz aqui pra gente, a empresa é a Savings, e eu queria saber de você, por que a gente teria que contratar os seus serviços?
exatamente porque as pessoas devem, não só a gente, mas as pessoas que estão no mercado de trabalho, na área farmacêutica, enfim, por que a Sales é tão importante na vida de uma pessoa que quer entrar por esse caminho, quer começar a faculdade por esse caminho, ou quer abrir uma empresa, e como funciona exatamente o trabalho da Sales nessa regularização? Certo, a SEIS, ela é assessoria e consultoria, né, para questões regulatórias. Então, a gente faz toda a parte, desde a abertura de uma nova empresa até registro dos produtos dessa empresa. Então, a gente atua do início ao final, digamos assim, da empresa. A gente consegue, se é uma empresa que já existe e está com alguma dificuldade de documentação, a gente consegue deixar essa empresa apta para ela conseguir trabalhar, por exemplo, na pandemia, né? Várias empresas aqui, fábrica, elas tinham condições de máscara, que é o que estava em falta na época, e só precisava regularizar. Então, assim, é isso que a gente faz, a gente pega esses processos e simplifica eles, e aí o cliente, no final, ele ganha tempo, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, tem uma empresa que eles fabricam o pé mecânico, né, ortopédico, o pé, a canela, o joelho, e ele não conseguia vender. Aí ele veio com esse caso para a gente, aí a gente perguntou, mas por que você não consegue vender? E ele estava vendendo, e ele não sabia que precisava de Anvisa, então fizeram denúncias contra ele. Então, ele já tinha toda a empresa, estava tudo certo, era só regularizar. E daí, regularizar, registrar o produto deles, ele disse que ficou em 7, 8 meses tentando fazer por conta própria para poder economizar. Aí, a Luciana, que é minha sócia, e eu, a gente e em menos de 2 semanas a gente conseguiu registrar o produto dele e ele está comprando. Então, assim, a nossa empresa, nosso propósito é esse, simplificar os processos de abertura de empresa, adaptar a empresa ao que a vigilância sanitária exige, a Anvisa exige, ou registrar medicamentos. Então, são vários segmentos que a gente pode atuar, e também na assessoria, como eu estava falando no início, do paciente, né? Que às vezes ele não sabe nem para onde vai. Tá, eu preciso, o médico me prescreveu aqui um medicamento que não existe no Brasil, mas como que eu faço? Então, realmente, só quem trabalha na área que sabe, porque tem muita lei, muita RDCs a seguir, senão, você compra, vai ser parado aqui na alfândega. Nossa, então, Sandra, é impressionante como é vasto aí esse caminho, né? Quantas vertentes tem esse trabalho, quanta responsabilidade nesse trabalho, como é importante para a sociedade esse trabalho. Eu estou, assim, realmente impressionada. Muito obrigada de verdade por estar aqui com a gente. Inclusive, assim, só para finalizar, assim, a gente montou a empresa na pandemia porque a gente estava faltando, eu falei, estava faltando máscara no mercado, luvas e seringa, coisas básicas, assim, para dar vacina, né, então, era esparadrapo, sabe, coisas assim, bem simples. O básico, tem uma pergunta nesse sentido, inclusive. Oi? Eu tenho uma pergunta, não sei se tu queres concluir, desculpa. Pode fazer. Não, pode perguntar. Pode perguntar. Por favor. Obrigada. Você comentou sobre a questão das pessoas não saberem, né, que podem buscar esses medicamentos, né, via SUS. E eu vejo que as pessoas que buscam, não sei como é que é a questão legal, assim, mas eu vejo muitas postagens, muitos comentários de pessoas que já têm esse benefício, né, do medicamento do SUS, e que, por algum motivo, ele é interrompido, às vezes porque não tem o medicamento mais, está em falta, ou às vezes por alguma questão legal, tipo, o medicamento não vai ser mais fornecido.
Eu queria saber se a empresa de vocês, ela também atua nesse sentido de buscar uma orientação, de tentar agilizar, de mudar essa determinação, né? No caso de ser uma determinação de que o produto não será mais fornecido, vocês têm alguma autonomia, alguma presença, assim, no sentido de tentar reverter isso? No caso do produto estar em falta, tem a empresa tem algum processo que busca agilizar a utilização do medicamento? Porque são patologias bem sérias, né? E que às vezes ficar um dia sem aquele determinado medicamento já dá uma série de problemas, né? Exatamente, mas já aconteceram casos assim, né, do paciente ficar sem medicação, porque o Ministério da Saúde estava fornecendo medicação de tal fornecedor lá fora. Qual que é o nosso diferencial da CEI? É que a gente tem vários contatos de fornecedores dos fabricantes diretamente. Então, se a Secretaria de Saúde fala para você, olha, eu não estou tendo esse medicamento que eu não estou conseguindo comprar, é onde a gente entra e fala, tá aqui o fornecedor, você pode comprar dele. Pronto. Se esse for o problema, né? Agora, às vezes, também, né, pode ser casos que a Secretaria da Saúde não queira comprar e fica dando desculpa de que não está tendo a medicação no mercado, mas, como eu falei, o nosso diferencial é de fazer toda a parte regulatória aqui, a gente tem os fornecedores com preços melhores, lá fora, da Europa, da Turquia, dos Estados Unidos. Então, a gente tem acesso a não só medicamento, mas produtos da saúde no geral, né? Eu trabalho com isso há mais de 10 anos, então, ao longo desse tempo, eu fiz uns contatos muito, assim, de confiança, conheço pessoalmente, então, tem um na Turquia, tem outro na Europa, tem na China, apesar que o pessoal tem um pouco de preconceito com produtos chineses, né? Mas, no final das contas, o que eu descobri também é que tudo é chinês. O medicamento, ele é produzido lá na Inglaterra, mas a matéria-prima vem da onde? É da China. Então, o pessoal não se toca nisso e fica preso só à marca e não se dá conta. Sim. Mas eu estava pensando o que eu poderia falar aqui. Lógico, assim, a empresa que eu trabalhava, né, era muito difícil, né, porque era uma empresa privada, a empresa privada, ela sobrevive com vendas. Claro. Então, era muito contraditório a gente torcer para vender muito, porque é como se a gente estivesse torcendo para ter mais gente doente. Então, assim, eu fiquei meio assim, né, falei, gente, mas que absurdo, que eu sou farmacêutica, né, então o meu lado humano fala muito mais alto do que o lado comercial, né, digamos assim. Mas o nosso intuito é melhorar a acessibilidade a produtos que não tem, né, para esses pacientes que precisam. Então, são pacientes, assim como eu falei, com doenças terminais, que eles... É muito sério mesmo. Nossa, é impressionante essa história toda. E como a gente precisa, né, da Anvisa, como a gente precisa da empresa, de empresas assim, pessoas assim, com essa empatia. Isso é realmente preocupante e maravilhoso ao mesmo tempo.